Porque ao assumir a relatoria da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros afirmou hoje que a comissão será o santuário da ciência e destacou que o Brasil é um dos piores países na condução da pandemia. O MDBista argumentou que o objetivo é fazer uma cruzada contra o que chamou de agenda da morte. Renan Calheiros prometeu uma atuação isenta e técnica frente à CPI, que será presidida pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Vamos acompanhar. Podemos preservar vidas e temos a obrigação de fazer justiça, de apontar com responsabilidade, equilíbrio e provas os culpados por essa hecatombe. Quem fez e faz o certo não pode ser equiparado a quem errou. O erro não é atenuante, é a própria tradução da morte. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes e eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente. Nesta relatoria está um senador vivido. Não eternizo a mágoa. Tenho a perfeita noção que o abuso de autoridade pode causar. Pode esperar um trabalho isento, objetivo, técnico, desapaixonado, destemido e colegiado. Tudo nessa comissão será aprovado por este plenário e será, antes de qualquer coisa, discutido pormenorizadamente com todos vocês. Sem citar o nome do ministro Eduardo Pazuello, o relator da CPI da Covid criticou a escolha de um militar para o Ministério da Saúde. Imaginem, senhores senadores, senhor presidente, um epidemiologista conduzindo nossas tropas lá em Monte Castelo. Na pandemia, o Ministério da Saúde foi entregue a um não especialista, a um não general. O resultado fala por si só. No pior dia da Covid, em apenas 4 horas, o número de brasileiros mortos foi igual a todos que tombaram nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. A CPI... O senador Renan Calheiros acrescenta que a CPI não será um tribunal de inquisição. A CPI não é uma sigla de Comissão Parlamentar de Inquisição, é de investigação. Nenhum expediente tenebroso das catacumbas do Santo Ofício será utilizado. Citando declarações antigas de Renan Calheiros, o senador Flávio Bolsonaro ironizou a promessa de isenção do relator da CPI da Covid-19. E no caso do senador Renan Calheiros é mais grave ainda, porque ele antecipou já o seu julgamento. E ele, na condição de relator dessa CPI, ele dá uma entrevista à imprensa, já pré-julgando e pré-condenando o governo federal, dizendo que ele foi omisso e incompetente, mas que na CPI eu vou saber tratar de forma imparcial, vou separar a minha opinião da opinião de um relator da CPI. Pelo amor de Deus. Beira o ridículo. Durante a sessão desta terça-feira, Renan Calheiros lamentou as mortes na pandemia e pediu 20 segundos de silêncio em memória dos brasileiros. O plano de trabalho da CPI da Covid deve ser apresentado nesta quinta-feira. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pode ser convocado a prestar esclarecimentos já na semana que vem. Meu caro Rodrigo Constantino, é o senador Renan Calheiros mandando no Senado Federal. E o que a gente pode comentar sobre isso, né, Paulo? Sem rir ou sem falar de, enfim, amenidades, né? Temos que levar a sério esse circo, né? Porque esse é o Brasil, O Brasil não é um país sério, infelizmente, né? Então, começou o circo, está instalado o circo, né? O senador Renan Calheiros não poderia ser relator em hipótese alguma por pelo menos 2 motivos, né? Na verdade, pelo menos 3 motivos. Primeiro, o filho dele pode ser um dos alvos investigados. Segundo, pela ficha corrida dele, os codinomes na planilha da Odebrecht, mais de 10 inquéritos devidamente engavetados pelos amigos supremos e tudo mais. E 3, porque ele já tem a conclusão, né? Porque ele já pré-julgou, ele já sabe o resultado, o presidente foi negligente e culpado por omissão. Então, tudo isso realmente é uma vergonha para o Senado, né? Que já não tem uma credibilidade das melhores, esse tipo de circo joga mais lenha nessa fogueira. Agora, o que mais me chama a atenção, Paulo, é o tratamento da mídia. A provocação feita pelo próprio senador Flávio
Bolsonaro é muito legítima, né? Ele perguntou, e se fosse eu? Né? Eu tive o bom senso de não pressionar nesse sentido, né? E se fosse eu? A gente sabe qual é a resposta. A gente sabe que estaria um escarcéu na imprensa brasileira toda e na política, né? Falando o absurdo de ter um filho do presidente relatando uma CPI ou fazendo parte de uma CPI que vai investigar o seu pai. Então, esse duplo padrão é o que mais enoja, né? Nós sabemos que na imprensa o que mais existe é militante disfarçado de jornalista, que faz campanha para a esquerda, e como o Renan Calheiros hoje é um instrumento útil, né, a favor da candidatura do Lula e contra o Bolsonaro, passam um pano, tratam ele como alguém muito sério, né, levam a sério esse tipo de promessa, que mais parece a Susana von Richthofen falando que vai ser uma boa filha, né? E as pessoas levam a sério, né? Escutam e já tem jornalista aí enaltecendo a fala histórica do Renan Calheiros, né? Então, quando chega nesse nível de patetice, o que a gente pode fazer? Botar pipoca no micro-ondas e lamentar que o Brasil, infelizmente, né, vai levar um bom tempo até se tornar um país sério. Amanda Klein, você acha que o governo falhou na articulação política? Completamente, Paulo. Esse primeiro round da CPI, o governo perdeu de 7-0, que é o tamanho do grupo autodenominado G7, que saiu mais coeso e mais unido. Fracassaram todas as tentativas do governo, primeiro de retirar nomes da CPI, de não instalar ou de adiar o instalamento da CPI, depois de indicar os membros, depois de indicar relator e presidente, e por último, fracassou a tentativa patética de impedir a CPI por meio de uma liminar judicial de um juiz de primeira instância que sequer conhece o regimento interno do Senado, porque ele achou que o relator fosse eleito, ele queria que o nome do Renan Calheiros não constasse ali entre os possíveis candidatos, né? Ele ignorava que o relator ele é indicado pelo presidente da CPI, esse sim, o único membro eleito, tanto que o Renan Calheiros julgou, disse que a decisão era esdrúxula e interlocutores do presidente do Senado com quem conversei ontem à noite, do Rodrigo Pacheco, disseram que era uma decisão bizarra e que o presidente do Senado a ignoraria, como de fato ignorou. Então começou esse primeiro round com 7-0, né, tentativas de obstrução hoje também pelos governistas que chegaram tarde para a CPI. O discurso do Renan foi no sentido de prometer objetividade, uma investigação técnica e despolitizar. E é lógico que isso não é possível, porque a CPI é essencialmente política. Essa é a natureza de uma comissão parlamentar de inquérito. Ela não julga ninguém. É uma comissão parlamentar para investigar. Ela pode, no máximo, propor indiciamentos por meio do relatório, né? Por meio do relator, propor indiciamentos para o fórum competente, no caso, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal. Então, isso não tem nada a ver com julgamento. É essencialmente um fórum, um ambiente político. Ali estão representados deputados e senadores, nesse caso, numa CPI no Senado, senadores eleitos democraticamente, que representam as mais variadas correntes políticas, então, obviamente, tem um ambiente político instaurado por definição, por excelência. E hoje já foi o primeiro a ser ouvido deve ser o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, então já pelo menos um consenso de se convocar ou se convidar os 4 ex-ministros da Saúde, os 3 ex-ministros, o atual, Marcelo Queiroga, o Fábio Weingarten, que é ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro. Sobre Paulo Guedes, aí a maior resistência, eu ouvi de membros da CPI que não seria adequado convidá-lo nesse momento, porque imagina só, isso faria a bolsa cair, o dólar subir, então não tem nada a ver com focar o Paulo Guedes nesse momento, mas esse grupo do G7 está muito coeso, já tem um plano de trabalho que deve ser apresentado amanhã, os outros podem contribuir. Eu conversei com o senador Eduardo Girão, que era o outro candidato a presidente da CPI, ele disse que vai apresentar, tem 44 requerimentos que vai apresentar ali para acrescentar ou apensar o plano de trabalho. Claro que isso é prerrogativa do relator, do Renan Calheiros, aceitar ou não. Então, aí contribuições para a CPI, e o Mandetta será o primeiro ouvido na terça-feira, e ele não deve ter vida fácil não, ao contrário do que muitos pensam. Eu estava conversando até há pouco com o senador Humberto Costa, né, que é da oposição, e ele me disse que eles farão perguntas ao Mandetta no sentido, por exemplo, ele tem uma parcela de responsabilidade, segundo Humberto Costa. O pessoal vai falar sobre coisas que faltaram, como os EPIs desde o começo, o teste, a questão de implantação de leitos de UTI, e vamos tentar também confirmar a tese de que se o Bolsonaro queria mesmo que a doença se espalhasse a ponto de chegar à imunidade de rebanho. Então, mesmo para o Mandetta, essa primeira sessão, né, para ouvir uma testemunha,
deve causar Perfeito. alguma polêmica, algum alvoroço. Perfeito. Serrão, qual deve ser a estratégia do governo? Olha, a estratégia do governo é tentar agir com a máxima transparência, porque o roteiro dessa CPI está mais que previsto. Está muito claro que ela foi criada para desgastar, ampliar o desgaste de imagem do presidente Jair Bolsonaro perante a opinião pública. Vai conseguir? Isso a gente não sabe, porque o Bolsonaro até então tem sido um fenômeno de popularidade. Apesar de ser o cara mais atacado mediaticamente da história recente do país, ele consegue manter seus índices de popularidade. Só que o presidente também precisa considerar e entender que índice de popularidade alto não tem a ver com a governabilidade, não tem a ver com a capacidade de exercer o seu cargo de presidente com soberania. O povo não é a garantia de que ele não vai sofrer um golpe ou vai ser derrubado eventualmente num futuro processo de impeachment. Nesse mandato, pelo acordo que ele firmou com o Centrão, dificilmente haverá pedido de impeachment. Mas se ele partir para um segundo mandato, principalmente não tendo um general, como é o estilo do general Mourão, de vice, para resguardá-lo, ele pode ser a Dilma Rousseff de amanhã. Então esse é um risco que Bolsonaro está correndo. Agora, essa CPI é uma piada. Renan Calheiros, de relator da CPI, dizendo que vai agir com isenção, vai ganhar o prêmio, o troféu Trapalhões do ano. E o MDB entrou, inclusive, vai entrar com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra o juiz Charles de Moraes, da 2ª Vara Federal de Brasília, que tentou impedir Renan Calheiros de ser o relator. A ação não foi bem feita, a decisão do juiz também não foi correta, não levou em conta, como a Amanda lembrou, o próprio regimento do Senado, e agora o juiz tem grandes chances de acabar punido para Renan Calheiros ficar bem na fita. Esse é o Brasil surreal da guerra de todos contra todos, que vai se aprofundar e terá momentos inimagináveis. No Brasil, a gente sabe como é que começa uma CPI, mas não sabe como é que ela vai terminar, né, Constantino? Normalmente termina em pizza, né, via de regra, mas essa já começou com uma fornalha toda ali, né, aquecida, e é puro palanque, Paulo. Veja, o Mandetta vai ser o primeiro a ser convidado. Né? Vamos ver se vão pressioná-lo, né, ou apertá-lo, como a Amanda pareceu dizer ali, da conversa com o senador também acusado de corrupção, né, o Humberto Costa do PT, também quem do PT, né, não é. Vamos ver se vão apertá-lo em relação ao fique em casa até aparecer sintomas graves. Fora aquele show que ele fazia diário lá com jornalistas, falando da infância dele, depois foi demitido, saiu abraçando e dançando com um funcionário sem máscara, depois foi visto em sinuca, em praia, tudo sem máscara, né? Aliás, eu não vi a mesma revolta da imprensa em relação a isso que nós vimos agora com o ex-também ministro Pazuello, né? O duplo padrão é algo que chama atenção, salta aos olhos. No requerimento de 11 itens feito já pelo relator Renan Calheiros, é difícil falar isso sem rir, né? O 10º e o 11º item dizem respeito a outra CPI circense, que é das fake news. O que diabos isso tem a ver com eventual omissão na pandemia? Isso ninguém entendeu, ninguém sabe, né? Mas, de novo, não precisa dar um verniz sequer de legitimidade ou de seriedade a isso. Sabe por quê? Porque essa turma, né, trata o povo como palhaço, mas conta com muitos aliados na mídia. Qualquer pessoa séria hoje está ou enojada ou rindo, ridicularizando essa CPI, ou mais provavelmente um misto das duas coisas. E na imprensa, o sujeito liga lá, a imprensa, a televisão, vê o jornal e tudo, e vê jornalista levando a sério isso, né? O Renan prometeu isenção, e o sujeito fala sem ruborizar, sem ridicularizar, sem questionar sequer. Então, de novo, né? É um circo, só que o palhaço nós já sabemos quem é, né? É o povo. O Amanda Klein, minha querida, o Randolph Rodrigues já disse que as fake news serão alvo da CPI também. Pois é, exatamente. Eu falei até com alguns membros da CPI sobre isso. Eu queria entender esses itens 10 e 11, como o Constantino trouxe, que é requisitar o STF compartilhamento de investigações das fake news, e o 11º requisitar a CPI das fake news, todo o material apurado. E eles me disseram o seguinte, eu falei, o que isso significa? Né? O que vocês estão imaginando que vocês querem averiguar? Um desses senadores me respondeu, campanhas anti-vacina, né? Então, que isso estaria ligado a fake news,
campanhas em defesa da cloroquina e do tratamento precoce, inclusive pagas, é o que eles querem averiguar. Eles não estão dizendo que isso existe, mas eles querem investigar isso. Então, tem esse viés. Ausência também de política de comunicação por parte do governo federal, envolvimento do gabinete do ódio, possivelmente no alastramento, no espalhamento dessas fake news ligadas à pandemia. Então, é isso que quer dizer os itens 10 e 11 dos requerimentos apresentados aí, que vão ser apresentados, já foram adiantados pelo relator Renan Calheiros. Agora, eu acho que as pessoas devem torcer para essa CPI não terminar em pizza, porque existem muitas ações e omissões, como é o objeto de investigação, foco de investigação dessa CPI, que merecem, sim, uma apuração rigorosa e aprofundada para saber como é que a gente chegou a esse morticínio de quase 400 mil pessoas, com milhões de atitudes que podem ser encaradas, no mínimo, como negligência do governo federal. E apontando para isso, a gente tem relatórios e documentos muito sérios do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União. Aliás, os investigadores da CPI vão usar todos esses relatórios para se debruçar, para se aprofundar, e isso vai delinear, vai mostrar, vai apontar para um caminho que a CPI deve seguir. E aqueles 23 pontos elencados ali pelo Ministério da Casa Civil e repassado aos outros ministérios de possíveis fragilidades, pontos fracos do governo federal. Então, o próprio governo federal admite que errou, admite que foi negligente, admite que foi incompetente. E é isso que a CPI tem que se investigar. Então, como é que aconteceu a crise de oxigênio em Manaus? Isso foi, o Ministério da Saúde foi alertado com quanto tempo de antecedência? Por que não tomou as atitudes? Por que mandou equipe de médicos para divulgar, propagandear cloroquina e ivermectina quando o que faltava era oxigênio? Por que os pacientes não foram transferidos a tempo? Por que as vacinas não foram compradas com antecedência? Na entrevista do Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação à Veja, ele relata, ele coloca Paulo Guedes e Bolsonaro na cena do crime, né, no gabinete presidencial, ao telefone com o CEO da Pfizer. Quer dizer, podiam ter antecipado a compra dessas vacinas e não fizeram. Por quê? Porque tinha essa história da campanha anti-vacina, mergulhados nesse negacionismo, nessa desconfiança de que a vacina fosse aprovada a tempo, fosse segura e eficaz. Então, tem muita coisa que merece resposta. E quem quer resposta não é a imprensa, militante, nada disso, é a sociedade. Gente que perdeu parente, gente que perdeu amigo e gente que perdeu trabalho, emprego, porque continuamos imersos nessa crise da Covid. Serrão, em seguida o Costa. Muito bem, essa CPI ela já tem o seu Judas programado a ser malhado. Será o general Eduardo Pazuello. Está bem claro, vai apanhar muito o general, dificilmente conseguirá a sua quarta estrela, porque ele sofreu desgaste no Exército, desgaste de imagem por ter ocupado o cargo no Ministério da Saúde, e agora a CPI, com certeza, vai acabar com ele, com a imagem dele. Agora, um ponto importante que a gente tem que lembrar, paralelo a essa CPI, temos o trabalho da Procuradoria-Geral da República, que já começou a investigar problemas de corrupção durante o Covidão. E o primeiro alvo foi o próprio governador do Amazonas. Então, o trabalho da subprocuradora Lindora Araújo vai render. Ela mandou ofícios a prefeitos cobrando o que eles fizeram com o dinheiro federal que foi mandado para cuidar da pandemia. Vários não responderam e, nesses municípios, houve denúncias concretas de irregularidades que a Polícia Federal, Polícia Civil estão investigando. Também mandou ofícios idênticos exigindo respostas por escrito de governadores. Muitos não devem ainda ter respondido. E isso, o fato de não responderem, deixa eles na reta para uma investigação também pela Procuradoria-Geral da República. Então essa guerra de todos contra todos vai ser muito animada, vai sobrar sangue. Agora, dessa CPI e da guerra de todos contra todos, quem vem aí é o grande cabo eleitoral de 2022, o Covidão. Você, Constantino. Bom, Paulo, como é bom que às vezes a Amanda atua mais ou menos como assessoria de imprensa dessa turma militante da esquerda, né? Então ela aceita de forma muito pouco crítica as explicações que eles dão. Veja, falar em gabinete do ódio, por isso pedir no requerimento informações sobre aquela outra CPI circense, vamos lembrar, liderada por Joyce Hasselmann e Alexandre Frota, né? Muito séria também, né? Gabinete do ódio já é uma narrativa ideológica e partidária de oposição. O verdadeiro gabinete do ódio é a Folha de São Paulo, gente desejando a morte do presidente, chamando ele de genocida e por aí vai. Nada de concreto saiu daquela CPI fajuta que era municiada por um sujeito que foi preso depois ligado ao MBL.
né? Então tudo isso é realmente uma palhaçada. Agora, o número de mortes espanta, mas pessoas decentes, né, e sérias e isentas vão fazer uma análise em relação ao mundo. E aí vão ver o seguinte, a Índia, por exemplo, disparou agora, aliás, concomitantemente ao aumento exponencial das vacinas, né, o que no mínimo causa perplexidade, né, mas provavelmente por uma cepa, né, assim como o Brasil teve a P1 mais agressiva e que no Uruguai, que já vacinou mais de 30% da população, 1/3 da população do Uruguai já foi vacinado. Começou também a disparar os casos, concomitantemente ao aumento de vacinação. Então, veja, chamar de negacionismo, isso tudo são termos de militantes. Isso é quem está fazendo campanha antecipada para o PT, para a oposição. Não é gente que quer debater a sério o que está acontecendo no mundo com essa pandemia, né? Fazer críticas pontuais, de voltar a falar, por exemplo, da Pfizer, que tinha contrato leonino e tudo, e que quando o Congresso aprovou, aí foi comprado. Fazer críticas pontuais, achar que o governo federal podia ter feito mais, isso é legítimo, isso é do jogo. A gente sabe que não é disso que se trata. A gente sabe que vai vir aí uma narrativa militante de quem quer demonizar o presidente, esquecer o resto do mundo. Não pode surgir Índia, Uruguai, Chile, Argentina no assunto, porque senão desmonta a narrativa, né? Não pode lembrar também que o Supremo Tribunal Federal deu autonomia para estados e municípios, fizeram as restrições todas e foi um fiasco o resultado. Não pode falar nada disso, né? Então, de novo, é uma CPI circense. Pessoas sérias não estão levando a sério. Amanda Klein, eu senti que o Constantino está falando de você, não está, não? Ele sempre fala de mim, no fundo ele me adora, Paulo. Ele fala tudo isso, mas olha, no fundo acho que ele me adora. Mas é amor. Agora, uma coisa eu vou concordar com o Constantino, que o governo federal podia ter feito mais, isso podia mesmo, consta. Só que ele não podia ter feito mais, né? Ele podia ter feito básico, e ele virou de costas para a ciência. Esse que é o problema da condução da pandemia no Brasil. E a gente vê aí nos Estados Unidos, por exemplo, a diferença de quando o governo federal estava sob a responsabilidade de Donald Trump, que também foi um negacionista em vários aspectos, menos num aspecto importantíssimo e fundamental, que é a vacina, e eu gosto sempre de fazer essa ressalva aqui, e a condução da pandemia sob Joe Biden. Então, se você tiver pelo menos uma coordenação central dessa crise, a gente viu na primeira onda, por exemplo, com Angela Merkel na Alemanha, com a Jacinda Ardern na Nova Zelândia, que comunicaram claramente, conseguiram unir os governadores em torno de uma única e isonômica diretriz para vencer essa crise, que reconheceram a importância de máscara, de isolamento social, que buscaram vacinas. Então, isso tudo poderia ter sido feito pelo governo federal. É lógico que o governo não é responsável. E o que adiantou na Alemanha isso? É lógico que muitas mortes teriam acontecido de qualquer jeito, mas isso não impede, isso não justifica essa postura incompetente, negligente, omissa que o governo federal teve em relação... Como é que você explica um presidente que até hoje, Constantino, usa máscara e promove aglomerações diuturnamente? Como é que você pode justificar uma ação dessas, um exemplo desses? Para quem que ele quer dar esse exemplo? Um governo que viveu brigando, passou a crise toda brigando com governadores, que pouquíssimas vezes sentou à mesa com governadores para discutir uma estratégia nacional de combate à pandemia. Se não fossem os governadores que tomaram medidas restritivas, a gente estaria num lugar muito pior e num momento muito pior da pandemia. E a gente só viu agora, pelo menos, uma estabilização da situação da pandemia, embora num patamar muito elevado, justamente como fruto, como resultado dessas medidas restritivas. Vai lá, Constantino. Não, dá até preguiça, Paulo, porque é uma recorrência de clichês, slogans. A Amanda só repete isso, chama de ciência isso, né? Se não fossem as restrições, olha São Paulo como é um fiasco, assim como Nova York aqui nos Estados Unidos, e aqui existe uma coisa chamada federalismo, a Amanda nem entende como é que funciona o conceito de liberdade nos Estados Unidos. Felizmente não temos uma cultura aqui autoritária e coletivista como a Amanda defende, né? Aqui os estados têm muito mais autonomia, né? Olha o que aconteceu com Nova York, o Andrew Cuomo era muito bem tratado por militantes da imprensa, como acontece no Brasil com o Dória, por exemplo, né? E os resultados são péssimos. Aí é sempre contrafactual. Mas se não fossem as medidas restritivas, ia ser ainda pior. Quem disse? A cabeça da Amanda, né? A ciência produzida pela cabeça da Amanda. Então, tudo isso é uma piada de mau gosto. Agora, a minha paciência tem limite. Então, como o nosso público já percebeu, e toda hora que a gente faz as enquetes, a gente vê, né? Eu prefiro até me abster de rebater as mesmas ladainhas
de sempre, porque eu acredito na inteligência do nosso público. Muito bem, Amanda Klein, mais algum ponto? Não, quem repete os mesmos mantras é sempre o Constantino. Eu tento trazer fatos, objetivos, dados, números, é o que eu sempre trago. E o que mostra que as medidas restritivas produziram resultados são exatamente esses mesmos números que eu canso de falar e canso de produzir. Quem diz que esses números, que a queda de casos, mortes e internações não tem nada a ver com as medidas restritivas, sendo que tem uma correlação positiva imensa e que você vê que elas acontecem à medida que as medidas restritivas acontecem, também é você. Então, quem quer negar as leis da física, quem quer negar você, Constantino. Problema seu. Muito bem, deixa eu chamar o VAR aqui, na nossa discussão. Serrão, você. O VAR foi acionado para duas questões. Primeiro, é injusto com o pessoal do circo, que é uma arte maravilhosa, a gente dizer lá que o Congresso é um circo. Vamos tomar cuidado, vamos respeitar o pessoal do circo. Os palhaços são pessoas, são profissionais legais. Aqueles caras lá do Congresso trabalham na casa de intolerância. O segundo ponto que a gente tem que lembrar nessa CPI, que também é muito sério, é que todo o covidão aí, o pandemônio gerou lucros absurdos. A indústria farmacêutica vai faturar horrores, farmácias horrores, e a população fica prejudicada com as medidas assustadoras tomadas por governadores e prefeitos, seus lockdowns e medidas restritivas que avacalharam, quebraram a economia. Então, enquanto uns lucram absurdamente, o resto da população arca com prejuízo. E no meio disso, o mais triste e pior de tudo, 400 mil mortes. Agora, tem que avaliar bem esse número. É 0,17% da população brasileira. O número de mortes, a média anual de mortes no Brasil é em torno de 0,62%. E essa constante tem sido mantida mais ou menos para um percentualzinho a mais ou a menos desde 2019. Então, é preciso que o governo federal faça um levantamento sério e demonstre isso sobre a quantidade real, sobre do que se morreu no Brasil nos últimos anos. É importante ter esse número, porque não foi só de Covid que se morreu no Brasil. Isso sem falar na nossa média macabra anual do genocídio da Nova República, de quase 60 mil pessoas assassinadas e mais outros milhares desaparecidos por ano.